Olá! Na alegria do reencontro, queremos abordar com você uma mensagem da benfeitora Joana de Ângeles, falando de um assunto que tem ligação com todos nós. Ela dá o título de Temor da Morte. Esta mensagem, a veneranda Joana de Ângeles psicografou pelas mãos de Divaldo Pereira Franco na sessão mediúnica de 25 de maio de 2010, na residência de Josef Jakulak, em Viena, Áustria. Vamos lá. Diz ela: o temor da morte é resultado da ignorância a respeito da vida. Tradicionalmente renegada como sendo o fim, considerada como o momento de prestação de contas, normalmente apavorante, em razão do comportamento existencial durante a jornada terrestre, quase sempre reprochável, ou aniquilamento da consciência, a morte se transformou em hedionda realidade, da qual, porém, ninguém consegue eximir-se. Para morrer, basta encontrar-se vivo. Em algumas culturas ancestrais e em diversas atuais, procura-se mascarar a morte, ora realizando-se cultos prolongados e afligentes, noutros momentos, produzindo-se festas de libertação do corpo, ainda outras vezes, promovendo-se cerimoniais, maquiando-se o cadáver para dar-lhe melhor aparência, como se isso fosse importante, com o objetivo de diminuir-se a dor do seu enfrentamento. Quando se tem consciência do significado real da morte, na condição de passaporte para a vida, a alegria da imortalidade substitui a angústia do eterno adeus, ou da promessa do juízo final, ou ainda a respeito do nunca mais. Se o corpo pudesse prolongar a sua permanência na Terra, como agradaria a alguns aficionados da ilusão, mas apenas temporariamente. Como isso seria terrível para os portadores de enfermidades degenerativas, de distúrbios psicóticos profundos, de deformidades congênitas, de paralisias, de transtornos psicológicos destrutivos, da miséria social e econômica, das expiações em geral. Para quem se compraz na fantasia da ignorância, pretendendo manter a eterna juventude, desfrutar dos esgotantes prazeres, permanecer em foco onde quer que se encontrem, seria aparentemente muito bom e compensador. No entanto, tudo quanto se faz repetitivo, num contínuo demorado, corre o risco de tornar-se tedioso, de produzir o vazio existencial por falta de significado psicológico. A divindade, ao estabelecer os limites orgânicos em razão das energias que vitalizam a matéria, proporciona tempo e oportunidade necessários para o desenvolvimento ético, moral e espiritual do ser humano. Mediante as existências sucessivas, adquirem-se os valores inalienáveis para a conquista do bem-estar, da harmonia, da individuação. Com a sua constituição imortal, o espírito progride e alcança os patamares superiores da vida, podendo fruir todas as bênçãos que se lhe encontram ao alcance. A felicidade não é deste mundo, assevera o Eclesiastes, demonstrando que sim, existe a plenitude, mas não a anelada pelo corpo físico no mundo material. A consciência da sobrevivência à disjunção molecular proporciona real alegria de viver e de lutar, ensejando um grandioso significado à existência que se adorna de possibilidades que facultam a conquista do estado luminoso. Alguns objetam que esse comportamento pode proporcionar acomodação ao sofrimento, aceitação passiva das ocorrências perturbadoras, pensando-se que as futuras reencarnações tudo resolvem. Pelo contrário, ocorre, pois, que a consciência de si faculta ampliação dos horizontes mentais, enriquecimento emocional superior, esperança de alcançar-se as metas dignificantes da vida à medida que se luta por consegui-las. Morre-se a cada instante em razão das
contínuas transformações que ocorrem no organismo. Centenas de milhões de células decompõem-se e morrem em minutos, ensejando o surgimento de outras tantas, até o momento quando a energia vital em deperecimento, resultante do desgaste, diminui e se consome, ensejando a morte de todo o organismo. Em uma lúcida comparação, toda vez quando o sono fisiológico toma o organismo e obscurece a consciência, defronta-se uma forma de morte, sem grande variação, a respeito daquela que encerra o ciclo terrestre. O medo da morte, de alguma forma, é atávico, procedendo da caverna, quando o fenômeno biológico sucedia e o homem primitivo não o entendia, desconhecendo a razão de sua ocorrência. Do desconhecido sucesso às informações que foram sendo recolhidas ao longo dos milênios, os mitos e arquétipos remotos se encarregaram de criar funestos conceitos a seu respeito. Nada obstante, neste mesmo período, ocorrem as memoráveis comunicações espirituais, cujas informações são encontradas em algumas escritas rupestres, assim também originando-se o culto aos espíritos como uma forma de os manter vivos, de os tranquilizar, de os encaminhar ao mundo de origem. Guardadas hoje as proporções, cerimônias religiosas, as recomendações litúrgicas e os ritos constituem um aperfeiçoamento daqueles cultos primitivos, nos quais, durante um largo período, realizavam-se holocaustos de animais e de seres humanos, a fim de acalmar aqueles que se proclamavam deuses e responsáveis pelos acontecimentos em geral. Houve, sem dúvida, um grande progresso na celebração dos cultos aos mortos, permanecendo ainda, lamentavelmente, a ignorância em torno da imortalidade. Retornando ao convívio com aqueles que ficaram na terra, dispõe-se de claras e significativas informações a respeito da sobrevivência do ser, de como contribuir em seu benefício, substituindo a pompa e as extravagâncias muito do agrado da insensatez pelas orações ungidas de amor e de respeito pela sua memória, recordando-o com carinho, trabalhando-se em benefício do próximo, em homenagem ao que representa na afetividade. A reverência ao corpo fixou-se de tal maneira no comportamento humano que a arte utilizou-se deste fenômeno para preservar o carinho dos que permanecem no mundo, afinal, por pouco tempo, porque também foram convocados a servir para o além, através dos monumentos colossais, dos mausoléus ricamente decorados, das capelas revestidas de mosaicos e de mármores de altos preços. Os artistas aumentaram este tipo de culto, estimulando as decorações com estátuas imponentes ou comovedoras, utilizando o bronze, o ferro, o ouro e outros metais como de pedras preciosas, de pinturas faustosas, para expressar a grandiosidade do desencarnado, muitas vezes em situações deploráveis no mundo espiritual, como decorrência da vida que levou na terra. Ainda aí, vemos uma forma de dissimular a morte, dando um aspecto festivo aos despojos já consumidos pelos fenômenos naturais. E todos estes recursos poderiam ser encaminhados para diminuir o sofrimento de milhões de criaturas enfermas, esfaimadas, excluídas do conjunto social. Infelizmente, porém, a morte é um dos fatores que empurram as pessoas fracas e despreparadas para os enfrentamentos normais da existência, para a depressão, para a revolta, para a violência. Ninguém conseguirá driblar a morte por mais que o intente. Pensa com frequência e age com tranquilidade na tua desencarnação. Considera que o momento, por mais distante se te apresente, chegará fatalmente. Recorda os teus desencarnados com carinhos, envolvendo-os em ternuras e orações. Fala-lhes mentalmente a respeito da realidade na qual se encontram e
de como se devem comportar, procurando o apoio dos seus guias e a proteção do Senhor da vida. Morrendo e retornando. Logo depois, Jesus cantou o hino da imortalidade gloriosa, que culmina a sua trajetória na terra de maneira insuperável. Com estas palavras, Joana de Ângeles vem lembrar-nos que todos estamos a caminho da morte biológica, uns mais rápido, outros mais demoradamente, e como não sabemos a data, recomenda-nos os espíritos amigos que devemos viver o dia de hoje como se fosse o primeiro, e sendo o primeiro com dignidade. Devemos viver o dia de hoje com respeito, como se fosse o último, e sendo o último, com respeito a si mesmo, ao ambiente, à natureza, à ecologia, ao próximo e a este Deus de amor e bondade. Reflitamos nestas palavras e atualizemos o nosso comportamento na cartilha do amor a Deus, a si e ao próximo. Até o nosso próximo encontro e muita paz e realizações positivas em sua vida.